Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na última aula falamos sobre combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Nessa aula vamos frisar aqui o comburente ou oxigênio, que é a mesma coisa. Vamos lá. É o elemento que possibilita vida às chamas e intensifica a combustão. O mais comum é que o oxigênio desempenhe esse papel. A atmosfera é composta por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Em ambientes com a composição normal do ar, a queima desenvolve-se com velocidade e de maneira completa. Notam-se chamas, contudo, a combustão consome o oxigênio do ar num processo contínuo. Quando a porcentagem do oxigênio do ar do ambiente passa de 21% para a faixa compreendida entre 16% e 8%, a queima torna-se mais lenta. Ou seja, né? Quanto menos oxigênio, mais vai ficando lenta a chama. Notam-se brasas e não mais chamas, tá? Então, quando passa entre 16% e 8%, notam-se mais brasas do que chamas, ok? E quando o oxigênio contido no ar do ambiente atinge a concentração menor que 8% ainda, aí não há combustão. Tá joia? Lembrando o seguinte, que a atmosfera normal é composta por 21% de oxigênio. Ou seja, essa porcentagem é o que nos deixa bem. É nesse momento que você está aí respirando tranquilamente, né? Agora, se o nível de oxigênio do ambiente ficar entre essa porcentagem aqui, a gente já começa a não ficar assim meio tonto, nosso organismo já começa a perceber e a gente não fica legal, tá? Agora, nessa porcentagem aqui, a pessoa com certeza já vai estar desmaiada, tá? Então é muito perigoso. Lembrando aí, podemos aproveitar esse gancho e comentar, né? Imagina um ambiente fechado, a pessoa, sei lá, imagina um espaço do tamanho de um elevador. Você está com um CO2, extintor CO2, e joga o CO2 com o ambiente fechado, está arriscado você desmaiar. Porque o ambiente onde você está, ela tem 21% que é normal. Quando você joga lá no ar o CO2, o que vai acontecer? A concentração de oxigênio vai diminuir. Então, o bombeiro, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar, porque dependendo de onde ele for jogar o CO2, ele pode se prejudicar. O oxigênio reage com o combustível. Temos aqui no ar atmosférico 21%, 21%, que é o normal, tá? O mínimo para sobrevivência humana, o mínimo, olha só, o mínimo. Esse é o mínimo mesmo, porque se chega a 16%, a gente já não fica legal não. Então, o ar atmosférico normal, gravem isso aí, é 21%. No mínimo para sobrevivência, já é 16%. Agora, diminuiu, aí fica complicado, porque a pessoa pode chegar a desmaiar. O mínimo para existir chamas é 8%, tá? Para existir chamas. Abaixo disso, nem chama vai ter.
Combustão. Combustão. Vamos lá. Combustível mais oxigênio mais calor dá o quê? Olha o somatório disso. É o fogo propriamente dito, ó. Energia luminosa mais calor mais dióxido de carbono mais monóxido de carbono, água, cinzas, fuligens e outros gases, né? Então, somatório, combustível, oxigênio mais calor. Lembra que aqui é o quê? Aqui está o nosso famoso Triângulo do Fogo. Tá joia? Triângulo do Fogo. Então, fogo é o quê? Fogo é a parte visível da combustão. E incêndio, o que é um incêndio? Um fogo fora de controle. Foge do domínio do homem. Recapitulando, fogo, parte visível da combustão. Incêndio, fogo fora de controle, foge do domínio do homem. Qual a diferença entre fogo e incêndio? Vamos pensar. Fogo. Olha lá, tem uma figurinha onde tem um bonequinho ali fazendo o seu trabalho, soldando, né? Mas olha só, né? Próximo o quê? Próxima cortina. Tem tudo para dar M, né? Então lá, o fogo desejável, controlado. Aí agora, o incêndio. Veja bem o que aconteceu no incêndio. Aí o fogo que era desejado, controlado, já passou o quê? A ser um fogo, um incêndio, um fogo fora do controle, né? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Fogo desejado, utilizado e sob controle. Incêndio indesejado, destruidor, começa fora de controle. Para efeito didático, adota-se o tetraedro do fogo. Tetraedro, ou seja, 4 faces. Tetraedro, 4 faces. Para exemplificar e explicar a combustão, atribuindo-se a cada face um dos elementos essenciais da combustão. O que isso quer dizer? A figura representa a união dos 4 elementos essenciais do fogo, que são calor, olha aqui, ó, calor, combustível, comburente. Agora vamos pensar um negócio aqui. Aqui está o triângulo do fogo. Já que o tetraedro do fogo são 4 faces, aonde ela se encaixa? Ó, aqui está o triângulo do fogo. Calor, combustível e comburente. E lembra que nós lá no início comentamos sobre... não adianta ter os 3 elementos, mas tem que ter os 3 elementos de forma favorável para que o fogo exista? Então, é isso aqui, a reação química em cadeia, tá? Temos aqui a reação em cadeia. A reação em cadeia torna-se a queima autossustentável. Autossustentável, ou seja, no início do fogo, normalmente a gente tem que fazer o quê? Banar, soprar, né? Jogar um pouco mais de combustível fragmentado, né? No início é assim, mas quando
o sólido, né, o seu próprio calor, juntamente com o oxigênio, consegue transformar o seu estado sólido para estado gasoso. Lembra que a pirólise lá atrás, que a gente tinha comentado, né, através da pirólise, o calor faz soltar um gás, e esse gás, né, do material sólido acaba tendo a chama. E aquele próprio calor vai sustentando o sólido, transformando em outro gás, e assim vai. Então é uma reação química, uma reação em cadeia, né? O calor irradiado das chamas atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores que se combinam com oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando um ciclo constante. Então é isso que nós estamos comentando, tá? Então ele vai irradiando outra vez o calor para ele mesmo, para o combustível e transformando num ciclo constante. Ou seja, tá vendo essa madeira? Então, ela começou, né? Imagina que ela começou aqui, né, devagarzinho. Aí o calor foi se aproximando, foi botando aqui, ó, autossustentável aqui, né? A chama. Aí quando vê, essa parte aqui começou a aquecer também. Aí começou a liberar vapores, que esse vapor, né, de sólido para o gasoso, começou a transformar em chama também. E que aqui também vai acontecer a mesma coisa. Assim ele vai se transformando, né, em cinza daqui a pouco, porque ele está se mantendo. É um fogo autossustentável, tá? Isso é reação em cadeia, tetaedro do fogo, tá? Aqui nós temos o combustível, o calor e o oxigênio, mais a reação em cadeia, tá? A reação química. Bom, pessoal, terminamos essa aula falando sobre o oxigênio, a importância de saber, né, a sua porcentagem no ambiente. Sabemos que 21% é o normal para, né, que a gente vive bem, né, uma situação normal assim como eu estou agora, como vocês estão aí, tá? Se por acaso abaixar o nível, a porcentagem de oxigênio no ambiente, o nosso corpo vai sentir. As funções não vão funcionar normalmente igual dos 21%. Vamos perder a força, vamos perder a coordenação motora, né? A teoria diz que 16% é o mínimo para sobrevivência. Então, se diminuindo abaixo de 16%, pode correr o risco de haver morte. Então, é muito perigoso. Cuidado, tá? Dependendo do local, tem que usar EPRA, equipamento de proteção respiratória. É um assunto que vamos tratar mais adiante. Falando de oxigênio ainda, a reação em cadeia. A reação em cadeia é muito importante. Tem que haver oxigênio, aquela combinação perfeita, o triângulo do fogo, né? Combustível, comburente e calor. E a reação em cadeia, ou seja, o fogo autossustentável, né? Então, finalizamos aí essa matéria e vamos avançar para a próxima. Até mais, pessoal!